Vamos lá então, pessoal, dando sequência aqui na nossa aula do dia 24/8/2020. Estamos falando aqui dos vícios de consentimento ou vícios de vontade, tá? Como nós já explicamos no vídeo passado, esse defeito afeta a vontade livre, que por sua vez afeta um dos elementos essenciais ou um dos pressupostos de validade de um negócio jurídico. Então, nós começamos na sequência do Código Civil com o erro ou ignorância. O que é o erro ou ignorância? É um engano fático, uma falsa noção da realidade, ou seja, em relação a uma pessoa, negócio, objeto ou direito, que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. Então, esse é o conceito de erro. Para ficar mais fácil, erro é uma falsa percepção da verdade. Quando a gente erra sobre alguma coisa, a gente está equivocado quanto ao que ela é de fato. É o famoso trocar gato por lebre, né? Comprar gato por lebre. Você emana a vontade imaginando que a situação fática é uma, quando na realidade ela é outra, tá? Isso pode recair, esse engano, esse erro fático no negócio jurídico pode recair sobre uma pessoa, ou seja, a pessoa com qual você está celebrando o negócio jurídico, o negócio propriamente dito, o tipo de negócio, o objeto do negócio ou até um direito, tá, pessoal? Então, nós vimos que essa situação acomete, ela vicia, ela macula a vontade de uma das partes que celebra o negócio jurídico. E é importante dizer e destacar que o erro, a falsa percepção da verdade, ela está na cabeça da pessoa que manifesta. Ela cria esse equívoco ou ela cria aquela falsa percepção da verdade. O erro ele não pode ser induzido por terceiro, principalmente pelo destinatário ou por terceiro, né? Se o erro for induzido pelo destinatário ou por terceiro, o vício não é o erro, o vício é o dolo, tá? O dolo, nós dizemos que ele é a arma do estelionatário. O estelionatário vai lá e induz alguém a erro para ele se sobressair, para ele ter uma manifesta vantagem indevida, tá? Não é o que eu estou falando aqui. O erro ou ignorância, como vício de consentimento, é uma situação que a pessoa por si só se engana ou desconhece a qualidade de um objeto, de uma pessoa, de uma coisa. Ninguém a engana, porque se outro a enganar, o vício não é erro, tá, pessoal? Então, quando o erro se dá na formação da vontade, tem-se o chamado erro-vício. Quando ocorre na declaração de vontade, configura-se um erro obstáculo, também denominado de erro obstativo, aquele que obsta que o sujeito expresse sua vontade de forma livre, né? Então, o erro, enquanto vício, se forma antes da declaração da vontade. A pessoa primeiro ela cria na cabeça dela, na sua psique, a falsa percepção, a falsa verdade, e depois ela emana a vontade. Então, o sujeito que compra um prédio, que na verdade não é do vendedor, mas é de um terceiro, né? Imagina Antônio compra o prédio de Benedito, que na verdade é de José. O erro sobre a pessoa que é proprietário da coisa, né? O sujeito se enganou, não foi ninguém que levou ele a erro, tá? Então, pessoal, o erro é um vício de consentimento que se forma sem induzimento intencional da pessoa a quem ele interessa. É o próprio declarante que interpreta equivocadamente uma situação fática ou da lei, fundado numa cognição, num aprendizado, numa percepção falsa, uma manifesta falsa vontade, criando ou modificando, extinguindo vínculos jurídicos através dessa falsa percepção da vontade, tá? O Código Civil equipara, tá? Erro ou ignorância, mas ambos não expressam as mesmas situações, são situações distintas.
O erro, na verdade, ele se forma a partir de uma convicção falsa do agente. E a ignorância, ela registra um desconhecimento da realidade. Então, o erro é uma visão distorcida, um convencimento ou uma vontade manifestada com uma percepção errada, enquanto que a ignorância é a ausência de uma qualidade, a ausência de um fato, tá? Isso é ignorância, eu desconheço. Quando eu não conheço, eu sou ignorância, eu desconheço. Quando eu tenho uma falsa percepção, aí eu tenho um erro propriamente dito, tá, pessoal? O erro, então, como nós vimos, ele pode ser considerado como uma causa de anulabilidade do negócio. Mas isso só acontece se ele for essencial ou substancial, tá? E mais, além de substancial ou essencial, ele tem que ser excusável ou chamado perdoável. Essa é uma discussão, pessoal. Tem doutrinador que vai falar que o erro não precisa ser perdoável ou excusável, ou seja, aquele erro que qualquer um cometeria, porque o código não fala isso, bastando que ele seja substancial ou essencial. O que é um erro essencial ou substancial? O erro ele é essencial ou substancial quando, se o agente conhecesse a verdade, os fatos corretamente, ele não manifestaria vontade. Então, se o agente não estiver em erro, ele não celebra. Ele só celebra, só manifesta a vontade por conta do erro. Se isso acontece, esse erro é substancial. Então, o erro é essencial ou substancial quando incide sobre a essência, a causa do negócio que se pratica, sem o qual, sem o erro, né, este não teria se realizado. Se o sujeito não estivesse em erro, ele não teria realizado o negócio. É o caso do colecionado que pretende adquirir uma estátua de marfim, compra por engano uma peça feita de material sintético. Então, um exemplo da doutrina, né? Sujeito que pretende adquirir uma peça de marfim, ele olha a peça, imagina que aquilo é de marfim pela cor, enfim, pela qualidade do material, e na verdade aquilo não é de marfim, aquilo é de material sintético. Então, ele compra aquela estátua porque ele desejava obter uma de marfim, mas ele criou uma falsa percepção da realidade e comprou uma de material diverso. Então, pessoal, o erro ele não prejudica quando a manifestação de vontade ela se dirige de uma forma não essencial ou substancial, quando o erro é secundário, tá? Quando que um erro é secundário? Quando, a despeito do erro, a parte celebraria o negócio da mesma forma. Ou seja, se eu soubesse que aquela estátua era de sintético e não de marfim, eu compraria do mesmo jeito pela beleza, pela qualidade do trabalho e não pelo material. Agora, se eu comprei só pelo material, eu estou em erro é substancial. Se o material é secundário, eu celebraria o negócio da mesma forma, nesse caso não anula o negócio, tá? Então, as espécies de erro em negotia, né? Trata-se sobre o erro de negócio, erro incorpore, que é o dissenso entre a vontade real e o que é declarado. O erro substantia ou substância é o agente identifica corretamente a natureza do vínculo, todavia desconhece algumas das qualidades ou características essenciais. Por exemplo, alguém adquire um aparelho de televisor crente ser de LCD, mas é apenas de plasma, então uma qualidade diferente. O erro em persona, que se trata sobre a identidade da pessoa ou uma qualidade dela. O erro juris ou iuris ou erro de direito, consiste em desconhecimento das implicações jurídicas trazidas pelo negócio jurídico. Pessoal, isso tudo vocês podem encontrar em qualquer doutrina de direito civil, tá? Se vocês tiverem uma doutrina do Carlos Alberto Gonçalves, vocês vão encontrar, do Flávio Tartucci vocês vão encontrar, essas classificações vocês vão encontrar aí nas doutrinas. E aí, pessoal, erro excusável ou perdoável, né? Tem o doutrinador que vai tratar disso.
é aquele que, dentro do que se espera do homem médio, o que é um homem médio? O homem que está dentro de um discernimento médio, de um discernimento comum dentro da sociedade. Não é nem aquele que tem um discernimento além do comum e nem o abaixo do padrão médio, né? Então, é o homem de discernimento médio, que atua com grau normal de diligência. Não se admite a alegação de erro por aquele que não diligenciou, né, que foi displicente, que foi negligente. Ora, como eu já falei, isso é uma discussão contundente aí na doutrina, tá? Então, pessoal, lá no Código Civil, vocês vão, a partir do 138, ver que o erro substancial ele é capaz de anular o negócio jurídico. No 139, vocês vão ver que o erro é substancial quando aí tem ali as hipóteses, interessa a natureza do negócio, a objeto da declaração, alguma das qualidades a eles essenciais, ou quando ele concerne a identidade de alguém, né? Ou sendo direito e não implicando recusa a aplicação da lei for motivo único ou principal do negócio jurídico, enfim. Lá no 139 você tem o que é um erro substancial, tá? O 140 ele vai dizer que o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então, para que ele seja um vício de consentimento que vicia a declaração de vontade, aquilo lá tem que ser expresso como razão determinante do negócio. Tem que ficar claro que a parte está celebrando o negócio baseado com aquela percepção errônea da realidade, tá? Isso que diz o artigo 140. O artigo 141 diz que a transmissão errônea de vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos moldes que a declaração direta. O que é meios interpostos? Quando a parte não expressa a vontade dela diretamente, mas ela se utiliza de meios, como um representante, um meio interposto, um e-mail, um telefone, uma mensagem, um recurso da tecnologia, enfim. Quando ela se utiliza de meios interpostos para se expressar, a falsa percepção da verdade, o erro, ele tem a mesma consequência da declaração direta, que é a nulidade do negócio. Nulidade relativa, a gente vai ver isso mais para frente. Artigo 142 vai tratar do erro de indicação da pessoa ou da coisa. Tá? Diz o seguinte: o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Então aqui ele está trazendo uma situação específica de erro de pessoa ou coisa e que isso não invalida o negócio quando pode se identificar pelo contexto ou pelas circunstâncias a pessoa ou coisa determinada, tá? Quando não se pode, beleza, o cara se equivocou, ok. Quando se pode identificar, ele foi negligente. O artigo 143 vai falar do erro de cálculo. O erro de cálculo, pessoal, ele não autoriza a anulação, mas só a retificação do cálculo, tá? Então não dá para anular um negócio onde houve um erro de cálculo, apenas ajustar o valor para o cálculo correto. E por fim, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Olha aqui o princípio da conservação dos atos ou negócios jurídicos implícito no 144. Então, a pessoa a quem foi destinada a manifestação de vontade, se ela concordar em praticar, celebrar o negócio em consonância com a vontade real do indivíduo e não com a vontade imaculada, não se pode desfazer o negócio. A parte tem que cumprir aquilo que ela queria fazer na sua realidade fática ou daquilo que ela estava imaginando, tá? Quando a outra parte aceita, tá, pessoal? Senão, o juiz pode reequilibrar, se for o caso, ou desconstituir pela via anulatória. Pessoal, então, 15 minutos aí, tá? Nós tivemos mais 12
do vídeo passado 27. Então agora seria mais ou menos 10 da noite aí, vocês têm mais 40 minutos de aula, tempo mais que suficiente para vocês responderem o formulário que estará disponível aí de verificação do aprendizado. Qualquer dúvida, pode mandar pelo chat aí, né, da atividade. Quando vocês abrem a atividade, tem lá instruções, dentro das instruções vocês podem fazer comentários e eu vendo os comentários posso responder sanar as dúvidas. Tá certo? Na próxima aula nós vamos fazer um link aí ao vivo e quem quiser tirar dúvidas ao vivo pode falar, se não pode mandar e-mail, pode mandar no WhatsApp. Os canais de comunicação entre eu e vocês estão sempre abertos. Pode ser tanto no chat da atividade, no e-mail, no WhatsApp. Vocês sabem que eu sou acessível, estou aí sempre à disposição. Pessoal, é isso, tá? Então hoje nós cumprimos aí o erro. Vocês façam a atividade de verificação e mandem ainda até o final do horário. Grande abraço a todos. Fico à disposição.